professor Adriano Peixoto. Neste vídeo, vamos resolver uma questão da FUVEST 2023, questão de segunda fase. Vamos ao enunciado aqui da nossa questão. Um número complexo é da forma z igual a x mais yi, onde x e y pertencem aos reais e i quadrado é igual a menos 1. Sabendo isso daqui, são feitas 3 perguntas, ok? Vamos pensar na letra A. A letra A é o seguinte: determine o valor de b pertencente aos reais para que a parte real do número complexo 2 mais bi sobre 1 mais i seja igual a zero. Como normalmente acontece, esse aqui é o item mais fácil dessa questão, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Este número complexo aqui, 2 mais bi sobre 1 mais i, a gente vai escrever ele naquele formato, né, x mais yi, e então vamos olhar para a parte real do número complexo e determinar que ele tem que ser igual a zero. Assim a gente descobre quem é o b. Primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte: multiplicar por 1 menos i em cima e embaixo, nesta fraçãozinha aqui, pelo seguinte: a gente multiplica pelo conjugado do denominador quando a gente tem uma divisão de números complexos, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então agora a gente tem que fazer essa conta. Então vou fazer aqui em cima a distributiva, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos i, menos 2i, bi que multiplica 1, mais bi, e bi que multiplica menos i, dá menos bi quadrado. Então assim fica o nosso numerador. O denominador aqui vai ficar da seguinte forma: você tem o produto da soma pela diferença, então isso é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Bom, olhando aqui para a parte de cima, vamos lembrar que i quadrado vale menos 1. Então, esse pedacinho aqui, ó, nós temos mais b. Então, você tem o 2 aqui e o mais b ali. Então, você tem 2 mais b. E, como parte imaginária, você vai ter o menos 2i mais bi. Então, nós temos mais o b menos 2i. E tudo isso está sendo dividido por i quadrado é menos 1, então você tem aqui 1 mais 1. Tudo isso dividido por 2. Aqui a gente vai organizar da seguinte forma: separar a parte que é real, ou seja, 2 mais b sobre 2, da parte que é imaginária, b menos 2i sobre 2. O que nós queremos? Nós queremos parte real, né, igual a zero. Portanto, o que a gente quer aqui é que 2 mais b sobre 2 seja igual a zero. Isso implica que b tem que ser igual a menos 2. Certo? Assim a gente responde o item A. Tá? Então vamos agora para a pergunta do item B dessa questão aqui. O item B diz o seguinte: determine a solução da equação módulo de z menos z igual a 1 mais 2i. Bom, tem que lembrar aqui que o z foi dado lá no enunciado da questão como sendo x mais yi. E também precisamos lembrar que o módulo de um número complexo é dado pelo quê? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, no caso aqui x e y, tá certo? Então vamos usar essas duas coisinhas aí. Então o que a gente vai fazer agora? Substituir isso na expressão que está aqui em cima. Nós vamos ter o seguinte: raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos o z, né? O z é x mais yi. Isso é igual a 1 mais 2i. Bom, agora vamos fazer distributiva com esse menos aqui, tá? Vamos obter o seguinte: raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos x menos yi igual a 1 mais 2i. Aqui vamos usar a igualdade de números complexos, né? Por quê? Temos dois números complexos, um de cada lado. Então aqui nós temos uma parte real do número complexo à esquerda. Isso aqui tem que ser igual à parte real do número complexo que está à direita, certo?
Então, vamos escrever o seguinte. A raiz quadrada de x² mais y² menos x tem que ser igual a 1. Tá? E por outro lado, nós temos aqui a parte imaginária, que é o menos y, tem que ser igual ao 2, que é a parte imaginária do outro lado. Então, vamos ter o seguinte, menos y igual a 2. Claramente, a gente sabe, então, que y vale menos 2. Bom, sabendo que o y é menos 2, vamos atrás do x, substituindo na equação de cima, tá certo? Então, vamos lá atrás desse valor de x aqui. Então, y menos 2, vou substituir ali, a gente vai ficar com a seguinte continha agora. Raiz quadrada de x² mais o menos 2 ao quadrado, menos x, isso é igual a 1. Então, a raiz quadrada de x² mais 4 é igual a x mais 1. Bom, agora vou elevar ambos os lados ao quadrado, tá certo? Então vamos encontrar o seguinte, x² mais 4 é igual ao quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, x² mais 2x mais 1. Tá? Observe que eu tenho x² dos dois lados, então eles vão se cancelar, né? Um menos o outro. Temos o que? 4 igual a 2x mais 1. Então 2x tem que valer 3, x é igual a 3 sobre 2. Tá? Bom, como a gente está resolvendo a equação, o que eu preciso responder é quem é o z, certo? Então a gente tem o seguinte, z é igual a x mais yi. Portanto, z tem que ser igual. X que eu encontrei foi 3 meios e o y que eu encontrei foi menos 2. Então, 3 meios menos 2i é o número complexo procurado, né, que é a solução desta equação que foi dada aqui. Certo? Agora a gente vai para o item C, tá? Que é o item mais complicadinho dessa questão aqui. Então, no item C, o que a gente quer encontrar? Vamos ver. Determine o valor de A pertencente aos reais, A diferente de zero, para que a equação, então esta equação que vocês estão vendo aqui, descreva uma circunferência no plano cartesiano. Então, a gente vai ter que lembrar lá no meio do caminho como é uma equação de circunferência, tá certo? Então, vamos lá para a solução. Lembrando, mais uma vez, que a gente já sabe aqui que o z, né? O z, ele é x mais yi. Outra coisa que a gente vai precisar usar aqui é o conjugado, né? Z barra. O que é o conjugado do z? É x menos yi. Conjugado é só trocar o sinal, né, da parte imaginária. Então vamos começar substituindo essas coisas ali. Então vamos lá. O a multiplica o z, já multiplica x mais yi, que multiplica o z barra x menos yi. Mais ainda, 1 mais i, que multiplica o z, x mais yi. Mais o conjugado, né, de 1 mais i vezes z. Então, esse é o conjugado de 1 mais i, que é 1 menos i, vezes o conjugado de z. O conjugado de z é x menos yi. Isso aí, mais 1, igual a zero. Nessa primeira parte, nós temos um número multiplicando o seu conjugado. Tá? A gente poderia fazer isso de forma direta, sem precisar escrever isso aqui. Porque toda vez que eu multiplico um número complexo com o seu conjugado, isso vai dar a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ou seja, x² mais y². Se fizer a distributiva aqui, né, entre esses dois parênteses, a gente percebe que é isso que vai aparecer na conta. Então já vou escrever aqui direto. A que multiplica x² mais y² vem de toda essa parte aqui. Ó, tá? Então aqui agora a gente vai ter que fazer mesmo a distributiva. Vamos ver o que vai acontecer. Multiplicando por 1 vai dar x mais yi. E multiplicando por i vai dar xi. O i, quando multiplicar por i aqui, vai dar menos 1, então vai ficar menos y, né?
Agora a outra distributiva aqui, a outra parte, multiplico por 1, vai ficar x menos yi. Multiplica por menos i, vai dar menos x, i. E o menos i com menos i, certo? Vai dar mais i quadrado, vai dar outro menos y na parte de cá, mais 1, isso igual a 0. Então, por enquanto, é isso que está aparecendo aqui. Tá? Então a gente vai arrumar essa continha aqui e vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, o que a gente pode observar é o seguinte, que o yi com menos yi vai dar 0 e o xi com menos xi também vai dar 0. Tá? Agora aqui eu faço a distributiva com a, fica ax² mais ay². Temos x mais x, que vai dar para a gente 2x. Menos y dá menos 2y. Mais 1 igual a 0. Então a gente chega nesta equação aí. Bom, será que essa equação é a equação de uma circunferência? Então a gente vai fazer o seguinte agora, tá? Primeiro eu vou juntar só o que tem x. Então vou escrever assim, ó, ax² mais 2x. E juntar a parte que tem y agora, mais ay² menos 2y. E eu vou colocar aqui esse mais 1 do outro lado, vou colocar menos 1. Tá? Quando eu falo juntar, na verdade é só escrever de um lado, num pedaço, no início, só o que tem x, e mais para o final só o que tem y. Bom, o que eu vou fazer também aqui é dividir a expressão toda por a. Eu sei que o a é diferente de 0, foi dado no enunciado, para poder ficar com o coeficiente 1 no x² e no y². Tá? Então o passo que eu vou fazer agora é dividir tudo por a. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar o seguinte, x² mais 2 sobre ax mais y² menos 2 sobre a y igual a menos 1 sobre a. A minha ideia aqui é completar quadrados, para trinômios quadrados perfeitos e chegar na equação da circunferência na forma reduzida. Tá? E vamos ver como é que a gente faz isso. Então o truque aqui é o seguinte, você vai escrever assim, x² mais 2 sobre ax, e esse coeficiente 2 sobre a do x aqui, você vai pegar a metade dele e elevar ao quadrado. Ou seja, a metade de 2 sobre a é 1 sobre a. Quando você elevar ao quadrado, dá 1 sobre a². Eu vou acrescentar esse valor aqui. Vou fazer a mesma coisa com a parte do y. y² menos 2 sobre a y. E a metade também é 1 sobre a. E vou elevar ao quadrado, vai dar mais 1 sobre a². E esses dois caras que eu somei do lado de cá, eu vou somar do outro lado. 1 sobre a² mais 1 sobre a² menos 1 sobre a. Bom, para que eu fiz isso? Vamos entender aqui. Primeiro, dá para perceber que eu não mudei nada a expressão, porque o que eu somei do lado esquerdo, eu somei do lado direito, para poder equilibrar a nossa equação. Agora, por que isso aqui é importante? Porque agora, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que permite a gente escrever o seguinte. A raiz quadrada do x² você põe aqui, a raiz quadrada de 1 sobre a², que é 1 sobre a, você põe aqui, o sinal você rouba daqui, ó, mais, põe aqui, ao quadrado. Mais a mesma coisa com a parte do y, fica y menos, porque o sinal aqui é menos, 1 sobre a ao quadrado. Isso é igual, o lado de cá a gente vai dar uma arrumada, vai ficar 2 sobre a², na hora que eu somo essa parte, menos 1 sobre a. Bom, agora ficou perfeito. Por quê? Porque esta equação que vocês estão vendo aqui está na forma de uma equação reduzida de uma circunferência. Bom, se isso aqui de fato for uma circunferência, o que a gente vai ter? Que aqui esses valores aqui, 1 sobre a aqui, menos 1 sobre a aqui, estão determinando as coordenadas do centro. Então seria o x do centro menos 1 sobre a e o y do centro é 1 sobre a. Tá certo? E do lado direito aqui, nós teríamos o raio da circunferência ao quadrado. Tá? E o raio ao quadrado aparecendo aqui tem que ser algo positivo.
Primeiro que é o raio de uma circunferência, tem que ser positivo, e ainda por cima está ao quadrado, né? Aí continua tendo que ser positivo. Então, essa expressão que está aqui à direita, vou escrever ela mais aqui embaixo, 2 sobre a quadrado menos 1 sobre a, tem que ser maior que zero. Bom, agora a gente faz a continha aqui, ó. O que a gente vai encontrar? Se você pensar em MMC, por exemplo, né? Aqui seria a quadrado, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá a. Isso tem que ser maior do que zero. Observe que o denominador já é maior do que zero, né? Tá ao quadrado. Então, para continuar, para a divisão ser maior do que zero, eu vou ter 2 menos a maior do que zero. O que implica que o a é menor, né? Vou escrever aqui na ordem que está aparecendo primeiro. 2 é maior do que a. Então, o que a gente conclui? Que o a precisa ser um número menor do que 2 e já sabemos, né, que ele é diferente de zero. Então, a resposta é a menor do que 2 e diferente de zero. Beleza? Então aqui a gente conclui essa questão aí da FUVEST de 2023. Qualquer dúvida na resolução, deixa aí nos comentários. Curta o vídeo, ativa aí o sininho e até o próximo vídeo do canal.